Oi, muito prazer. Eu sou Gélcia Crusco. Gente, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um acontecimento sobrenatural. E nesse acontecimento tem a ver com uma fazenda que é mal assombrada. Este fato ocorreu na vida de uma senhora que é amiga minha e foi na juventude dela que isso aconteceu. E ela me falou que foi algo bastante assustador, que marcou a vida dela para sempre, né? Não só dela, como da família toda. E um dia a gente batendo um papo, a gente conversando, ela me acompanha aqui no canal, ela gosta muito desses relatos sobrenaturais e ela falou que tinha um relato que aconteceu com ela e então ela começou a me contar e tudo, e eu pedi a permissão dela se eu poderia trazer para vocês. Ela disse que sim, então vamos ao relato. Bom, como eu falei, então, isso aconteceu na vida dessa senhora quando ela era uma jovem, né? Uma garota ainda. A família dela recebeu a proposta para morar nessa fazenda, né? Os pais serem caseiro ali, para tomar conta da fazenda e tudo, né? A mãe dela ajudar nos afazeres da casa e o pai, então, com os outros dois irmãos, irem para a lavoura, né? Para a lavoura e tudo mais. E ela com a mãe, então, ficava na casa, cuidando dos afazeres da casa. E era uma fazenda grande, antiga, tinha mais empregados também na fazenda, né? Tinha mais ou menos 8 pessoas, empregados assim, que trabalhavam nessa fazenda. E essa senhora na época tinha 14 anos quando isso aconteceu. Então, né, a família dela foi morar nessa fazenda, né? Tinha uma casa lá, então foi morar. E nessa fazenda, gente, num lugar assim, um pouco mais afastada, diante da fazenda, assim, um pouco mais afastada, tinha uma árvore bem grande, sabe aquelas árvores é, antigas, assim, é um tronco bem grande, uma árvore imensa, mas bem grande, assim, né? E então aquela árvore, ela chamava a atenção pelo tamanho, né? Daquele tronco, uma árvore bem, você vê que era bem antiga. Bom, foram morar na casa e tudo. O tempo foi passando, né? Passou um mês, tudo. Gente, no segundo mês aí o negócio começou a acontecer nesta casa. Os outros empregados moravam na fazenda, mas era mais distante, né? Mas era contratados para trabalhar ali na fazenda. Então, nessa fazenda só tinha esta casa, aonde essa senhora, com a família, né, foi morar para ser caseiro ali, o pai ser caseiro, né? Então só tinha esta casa e este casarão antigo, essa fazenda, né? A casa grande. Aí, bom, no primeiro mês foi bem, no segundo mês aí o negócio começou a acontecer. Aí a mãe dela, dessa senhora que é minha amiga, começou a ouvir então choros, né? Choros assim, durante a noite. Ela escutava também cavalo, sabe quando o cavalo vem correndo e para assim, meio que na frente da casa? Então ela escutava nitidamente aquele barulho de cavalo chegando e parando na frente da casa. E ela começou a ficar muito perturbada com isso, né? Porque isso, gente, começava a acontecer por volta mais ou menos de 1 hora, 1h30 da madrugada, e ia à noite adentro, sabe, com esses barulhos, né? Esse cavalo que chegava e parava em frente à casa, né? Choro, muito choro também. E depois, com o passar dos dias, ela começou a ouvir então aquele barulho de chicote, sabe? Sabe quando você está açoitando alguém, você está batendo, chicoteando alguém. Então, a mãe dessa senhora, né? Ela falava que ouvia isso,
né? Ela comentava isso com o esposo. E a minha amiga, que é essa senhora, ela tinha 15 anos e ela ouvia essas conversas da mãe contando para o pai o que acontecia, né? Bom, foi levando essa situação, foi levando. Só que daí, gente, o negócio ele foi tão assim, tão foi tão intenso que daí não foi mais só a mãe dela que ouvia. Aí também o pai dela começou a ouvir, ela também começou a ouvir, os dois irmãos, ou seja, a família toda. A família toda então começou a presenciar esses fenômenos paranormais dentro ali, né, da casa, fora, em volta ali da fazenda, né? Na casa as coisas foram assim bem sutis, né, digamos assim. Ouvia-se barulho na casa, às vezes abria a maçaneta da porta, uma coisa assim, fazia barulho na cozinha, às vezes caía um talher, né, uma coisa assim. Mas aquele barulho dos cavalos chegando e parando de frente à casa deles, dessa família, era algo assim impressionante, porque escutava-se até ah, o cavalo, né, relinchar, né, chegava e parava de frente a esta casa onde essa família morava. E além dos choros, né, e aquele barulho de chicote, né, açoitando alguém. Aí essa senhora me contando que essa situação ela começou a tomar uma proporção muito grande, porque daí a família não tinha sossego mais, né? Porque era a noite inteira ouvindo esses barulhos de cavalo chegando, parando ali na frente da casa. Esse açoite de chicote, muito choro, né? As coisas na casa começaram, como eu falei, começaram a cair e tal, barulho na maçaneta da porta e por aí vai. Aí, gente, a situação ela foi ficando insustentável, né? Até que o, o marido dessa senhora chegou no dono da casa, da fazenda, e falou o que estava acontecendo, né? E esse senhor, ele não ficou nem um pouco surpreso, sabe assim, com isso. Ele não ficou surpreso porque, né, ele já sabia do que se tratava, né? Só que ele não falou nada quando ele alugou não, quando ele pôs a família ali para morar na casa, para ser caseiro, ele não falou nada, que a fazenda era mal assombrada, né? Agora, não se sabe se isso também acontecia dentro da casa, né? Do casarão, da casa antiga, na fazenda, mas na casa do lado onde essa família morava, isso acontecia, era muito intenso. Acredito eu que se na casa acontecia, claro que na fazenda, dentro da casa grande, também acontecia. Mas o dono não falou nada. E então, quando os pais dessa senhora, né, dessa amiga minha, chegou e falou para o dono da fazenda, ele não se assustou, né? Para ele foi assim, foi normal. E e foi então aonde ele falou para esse casal, que eram os pais da minha amiga, ele contou que quando ele comprou a fazenda, o, já assim, antecedentes, né, já de há muitos anos atrás, quando ele adquiriu a fazenda, ele sempre soube que naquela árvore grande, que tem aquele tronco lá, né, grande, gigantesco lá, ele sempre soube que naquele tronco de árvore eh, era-se eh, era-se algo de castigo, né, para os escravos. Então, ou seja, naquela fazenda, então, tinha escravos e o dono daquela fazenda, né, ele chegou, então, a matar, assim, vários escravos naquele tronco daquela árvore, né, com açoites, com chicotes e tudo, né, açoitando escravos. Então, vários escravos perderam a vida naquele tronco daquela árvore, naquela fazenda. E ele sabia disso tudo, ele sabia desse histórico de assombração e tudo mais.
Só que ele nunca falou nada e mesmo assim ele adquiriu essa fazenda sabendo desse histórico, né, de sendo mal assombrada e tudo. Ele não fez questão nenhuma, ele comprou essa fazenda, mas ele sabia que o antigo dono, bem lá para trás, ele havia matado ali naquele tronco de árvore, né, por volta de 7 escravos, todos assim, com açoites, né, apanhados de chicote até a morte, né, naquele tronco daquela árvore. Quando este senhor, né, o dono dessa fazenda, falou isso para o casal, que eram os pais da minha amiga, quando ele falou isso, o casal então decidiu por bem abandonar tudo, largar tudo e sair daquela fazenda, sair daquela casa, uma vez que esse homem também, ele ele não tinha nenhum sentimento assim, sabe? Ele falava de uma forma tão natural, tão espontânea, sabe? Que realmente a fazenda era mal assombrada, que ali morreram escravos no tronco daquela árvore. Ele relatava isso com maior tranquilidade, com muita frieza, né? E então, assim, este casal decidiu por bem sair daquela fazenda mal assombrada, largaram tudo e no outro dia, então, foram embora de lá e, né, não tiveram condições psicológicas para ficar, para continuar naquela fazenda, né? Uma vez que era assombrada e era atormentada, essa família era atormentada a noite inteira com barulhos, com choros, com açoites, né, de chicote e aquele relinchar de cavalo que chegava, aquele cavalo parava na frente da casa. Era a noite inteira, todo dia era isso. Então, por conta disso, de não ter condições de suportar mais isso, essa família abandonou tudo, largou aquela fazenda e foi embora de lá, foi para outro lugar. E esse relato, gente, acaba por aqui. E, e como eu falei, isso foi tão intenso, tão forte, que essa senhora hoje, ela traz isso na lembrança, foi algo inesquecível, ela não esquece disso e ela tem ainda um pouco de receio e tudo desse lado sobrenatural, mas nunca aconteceu com ela na fase adulta, né? Isso foi na fase de jovem, né? Quando ela tinha 15 anos. Mas nunca mais aconteceu mais nada sobrenatural na vida dessa senhora, ou seja, na casa dela, né? Tudo. Isso aconteceu só mesmo na fase quando ela tinha 15 anos, mas foi algo assim para ela, foi terrível, marcante, inesquecível e mas, né, hoje em dia ela já passou por cima disso tudo, mas ainda tem um pouco de receio, mas conseguiu, né, tocar a vida para frente e passar por cima desse acontecimento que foi desagradável, né, para ela, desse lado sobrenatural que envolve, né, espíritos, assombrações, fantasmas, né, e, e no final, então, deu tudo certo, a família saiu de lá e essa história acabou bem. E esse relato acaba aqui agora. Beijo.